Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 24 até 28 de fevereiro, a última semana ali do mês, que antecede inclusive o carnaval. Vamos falar um pouco aqui de Bovespa, dólar, DI, falar também de S&P 500, barril do petróleo, Brent, falando do minério, depois venho falando de ações PTR4 Vale 3 e na sequência os 5 índices setoriais, para ter uma noção de o que está mais forte, o que está mais fraco, o que a gente vai focar um pouco mais, qual a expectativa para a próxima semana em relação à nossa bolsa. Vamos lá, se você está assistindo aqui, se é membro do canal, já está assistindo antecipadamente, estou gravando isso aqui na sexta-feira, dia 21, deixe seu like, deixe seu joinha também, se você estiver assistindo, que é inscrito aqui no canal, não é membro ainda, ou mesmo não está inscrito, mas está acompanhando, prestigiando aqui o conteúdo do canal, também deixe seu like, seu joinha aí a partir da terça-feira que esse conteúdo é liberado. Vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. O Ibovespa terminou a semana com queda de 0,85%, e essa queda eu não vejo uma relevância ainda tão grande no Ibovespa. Por quê? Porque o grande candle de alta, ele devolveu ali um pedaço desse candle de alta aqui, ó. Então ele devolveu isso aqui, uma proporção pequena desse grande candle de alta aqui, desse corpo da semana anterior. Então, um ponto positivo, não fechou abaixo de níveis de suportes, isso aqui no gráfico semanal, essa queda foi de 0,85, o fechamento de 127, 128, não fechou abaixo de um nível de suporte aqui no semanal seria por volta ali de 126.135 pontos, primeiro ponto, depois outro suporte mais relevante na faixa dos 124.620. Aqui tem uma resistência importante que foi testada nessa semana, bateu aqui ó, a região dos 129, 125 até a máxima aqui de 130.900 pontos arredondando. No gráfico diário, dá para perceber que essa semana que eu falei que assim, pelo semanal não aparentou ser uma semana tão forte para baixo. No diário demonstra isso também, pelo tamanho da queda aqui de alguns pregões, 1, 2, 3, 4 pregões, corrigindo, está dentro ainda dessa subida aqui de 3 pregões e também respeitou uma região de suporte. Não significa dizer que vai subir a partir daqui, mas o comportamento nesse momento é mais fraco para cair e está sendo mais forte para subir. Então fica uma expectativa que foi aqui o Ibov se sustentar acima dessas regiões de topos anteriores que eu venho destacando com vocês aí nas últimas análises de fechamento, que é a região dos 126.900 a 126.500. Se bateu aqui, superou a máxima do pregão, né, segunda-feira, superou a máxima do pregão dessa sexta, que está localizada em 127.659, vai aumentar a probabilidade de caminhar para a região de 130 mil pontos. Porque está dentro da tendência de alta, batendo na região de suporte, sinal de alta em cima de nível de suporte a favor da tendência de alta, aumenta a probabilidade de realmente ter um novo movimento de expansão da tendência. A tendência vai ser revertida se o Ibov retornar abaixo de 123.777. No dólar, a semana foi uma semana aí positiva, alta de 0,37%, ainda fraca a recuperação, mas é uma recuperação em cima de nível de suporte, que é a média lá do gráfico mensal e é uma região de suporte lá do gráfico mensal, aqui do gráfico mensal lá de topos anteriores, lá na época da pandemia, 2021, principalmente 2020 e 2021, são 4 topos. Então é uma região importante de suporte. Tivemos 7 semanas consecutivas de candles de baixa, apenas uma aqui que conseguiu ainda fechar de forma positiva, mas o resto tudo fechando de forma negativa. E olhando para a tendência de curto prazo do gráfico diário, a tendência ainda é de baixa. Como a subida está um pouco mais fraco do que foi a queda, não tem ainda um rastro aqui, a não ser a região de suporte importante que pode apoiar, começar a ganhar força. Primeiro ganho de força, fechar aí para cima da média de comportamento dos últimos 10 pregões. Dá para perceber que já tem tempo que isso não acontece. Desde quando fechou aqui abaixo da média, aqui nessa barra aqui, ó, não consegue mais ficar acima da média. Oscila, mas respeita a média. Então, primeiro sinal positivo, fechar acima da média. Outro, voltar para cima dessa região aqui importante de resistência, que seria na faixa 5.780. Fechar acima dessa região que, inclusive, seria o retorno do preço para cima desse grande candle aqui de baixo. Então, de maneira geral, como está fraco aqui, ainda fica a expectativa da tendência continuar e buscar níveis de suportes mais abaixo, no curto prazo, que seria a região dos 5.670 a 5.645. Depois disso, eu vou falar do DI, que também teve uma semana negativa, queda de, também que eu digo, né, o dólar teve uma semana de alta, também é o cenário de curto prazo que é de baixa. Aqui nós temos uma tendência de alta no semanal,
uma tendência de alta no mensal, só que fechou abaixo da média e gerou nova mínima, que eu estou comentando ali no dólar, tentar ver se o dólar faz o inverso, só que pelo gráfico diário. Aqui nós tivemos um fechamento abaixo da média com nova mínima, amplia a chance de ter algo mais para baixo. No gráfico mensal já dá para perceber que perdeu a mínima no mês anterior, quebrou uma sequência de mínimas ascendentes, aumentando a probabilidade de buscar níveis de suporte 14,19, depois 13,38. É a principal faixa de suporte olhando pelo gráfico mensal, são dois topos anteriores. Se olhar para um semanal também, der um zoom menos, veremos aqui alguns pontos de suporte de topos anteriores. Aqui antes dos 13,38 tem os 13,90, 14,19, 13,90 e 13,38 são os próximos suportes para o DI futuro. Então, expectativa da próxima semana ainda é dentro de um contexto de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Não significa dizer que a próxima semana vai fechar em baixo, mas por enquanto, para reverter, para dar indício de enfraquecimento da atual tendência de baixa, DI teria que retornar aí acima dos 14,82, 83. Voltar acima das médias, voltar acima de fundo anterior, seria um indício de enfraquecimento da tendência. Por enquanto, não tem sinal de enfraquecimento. Tentou foi subir de maneira fraca aqui, já pancada para baixo. Suporte imediato pelo diário, região dos 14,35 a 14,31 já está batendo basicamente nesse patamar. Abaixo disso, os níveis que eu já comentei no gráfico lá, mensal e semanal. Olhando agora para o S&P 500, nós tivemos uma semana no S&P 500 de queda de 1,66%, um sinal de perda de força em cima de um nível de resistência, que pelo gráfico diário está apontando para reverter a tendência de alta. A tendência de alta no gráfico diário, o último fundo ascendente está aqui, ó. Essa estrutura aqui de alta. Se oscilar abaixo dessa mínima aqui, a gente tem o final da tendência de alta de curto prazo, que é oscilar abaixo dos 6.003 pontos. Então, queda muito forte no pregão dessa sexta-feira, 1,71%, semana também fechando em queda, gerando um sinal ali, gerando um sinal de, só voltar aqui para botar o gráfico semanal, gerando um sinal de baixa, de engolfo de baixa em cima de um nível de resistência, então cria uma expectativa, se oscilar abaixo da mínima dessa semana, reforça a expectativa de ter algo para baixo, que seria justamente oscilar abaixo de 6.003 pontos, reverter a tendência do gráfico diário, só que a do semanal, para ser revertida, ela teria que retornar para baixo 5.773. O barril do petróleo Brent também não vai começar a semana com expectativa positiva. Pode até ter alta, mas não começa a semana que vem com a expectativa positiva. Por quê? Porque tivemos mais uma vez, mais uma semana testando a média, principalmente de comportamento das 10 últimas semanas, e fechando muito próximo da mínima, aqui fechou basicamente na mínima. Se olharmos para então está dentro do movimento de baixo no semanal, que amplia a chance de buscar essa região aqui, ó, de 71 a 70 a 68 dólares, para 68,50. Essa faixa azul aqui, ó, a região de suporte, onde a região mais relevante fica ali dos 71 a 70 dólares. Essa que tem mais testes aqui assim, ó. E olhando para o gráfico diário, dá para ver que estava aqui num movimento mais lateral, com dificuldade de retornar para cima do 70, de ficar acima dos 76,50, e fechou a semana com essa barra muito grande de baixo, fechando abaixo desses dois fundos anteriores, saindo dessa lateralização. Uma oscilação abaixo da mínima desse pregão, dessa sexta, 73 e 73, e 75, desculpe, se oscilar abaixo desse patamar, reforça a expectativa de queda. Qual a projeção de queda dessa lateralização? Vou pegar aqui a altura desse retângulo e projetar aqui para baixo, para a gente ver onde pode bater essa lateralização. Nem vou pegar lá do ponto mais alto. Aqui está a projeção de queda, na faixa dos 71,1, 71,10. Enfim, 71 dólares é a projeção de queda, que seria buscar a região de suporte que eu já mencionei lá do gráfico semanal. Então, barril do petróleo abrindo com viés mais de baixa na próxima semana. Depois disso, eu vou falar do minério, que também fechou aí a semana, pelo menos fechou a semana aqui com um pregão, esse é o último pregão da semana, está aqui, ó. Fechou ali com uma leve queda, bateu no nível de resistência e perdeu um pouquinho de força. Olhando para o gráfico, deixa eu só mostrar aqui no gráfico diário, dá um zoom menos aqui, ó. Essa região aqui é uma região de parada do preço ali anterior, então é uma região de resistência para o minério. Vem aqui, ó, lá de trás, que aqui respeitou, foi lá em cima, voltou, bateu em outra aqui, voltou. Então é um nível de resistência que já tinha batido aqui, tinha voltado, e mais um topo aqui nessa região.
No gráfico semanal, o viés ainda é um pouco mais positivo. Então, enquanto não voltar para baixo, na realidade, dos 105,55, fica aí ainda uma chance maior de poder ter algo maior para cima, tá? O minério. Então ainda está dentro de um viés de alta, no gráfico diário ainda está dentro de uma tendência de alta que vai ser revertida se oscilar abaixo desse patamar aqui dos 104,20. É o contrário do barril do petróleo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Então aqui, apesar de ter terminado a semana apontando um pouquinho mais para baixo, ainda a tendência de alta de curto prazo. Então, vamos ver se consegue se sustentar, principalmente aí acima no patamar em torno de 106, 105,70. Região de suporte mais importante. Seguindo para a gente falar das ações aqui agora, começando pela Petrobras, fechou a semana bem, fazendo nova máxima histórica, alta de 2,54%, no caminho contrário do petróleo. No gráfico diário da Petro, dá para perceber que teve uma quedinha no pregão de hoje, mas pequena, 0,29%. A ação com essa alta da semana conseguiu recuperar sua tendência de alta. Agora, pensando em oportunidade de compra de swing trade, o que me chamaria mais atenção seria olhar um recuo do preço, retornando à média ou à região dos 37,70 a 37,30, para ir buscar uma compra de fundo ascendente. É o que mais me chamaria atenção de compra na PTR4. Mas lembrando, ativo está alinhado para cima, tendência de alta em todos os prazos operacionais nesse momento. E mantendo a expectativa positiva enquanto não tiver nenhum indício de perda de força na atual tendência. Qual seria o indício para mim? Retorno do preço para baixo da região dos 37,70 a 37,30. E isso a gente vai comentando aí no decorrer da semana, caso venha acontecendo isso, verificando como é que está acontecendo a queda, se vier realmente confirmando. Lembrando que se ela fizer isso aqui, ó, vai aumentar a expectativa de continuar a sua tendência de alta. E quando falo isso aqui, é superar as máximas dos dois últimos pregões, de quinta e do pregão de quinta e quarta-feira. Setor de consumo, gráfico semanal. Setor de consumo não, eu tinha que clicar setor de energia. Setor de consumo, fechamento em queda de 2,72%, dentro do que a gente já vinha falando, ou comparando ali com média, com outros, pegar o Ibovespa, né? Ó, o Ibov fechou em queda, mas está acima das duas médias, essas médias até ficando mais próximas para poder fazer um processo de reversão, ver se isso vai acontecer. Mas comparando com o setor de consumo, está abaixo das duas médias, fechou acima e já voltou para baixo. E devolveu bastante o candle de alta anterior. Então fica aí um cenário um pouquinho mais negativo, apesar de ainda ter espaço para ter uma correção um pouquinho maior, de testar ali, invadir um pouco mais essa região de suporte. Antigo suporte pode funcionar como resistência. Aqui o cenário um pouco mais desafiador dentro do setor. Tivemos até hoje uma queda muito forte de lojas N que eu destaquei na análise de fechamento do pregão. CIA B3 também caiu bem, enfim, o setor está mais desafiador aí em termos de buscar a operação de compra dentro do setor. Aí, logicamente, olhando, como eu falei de lojas N, olhando um pouquinho mais até para a posição de venda após algum processo de correção, especificamente em lojas N. Setor de energia, fechou em alta de 0,65%, tá com boa energia. Nós tivemos aqui 7 semanas consecutivas de candles de alta, só essa aqui que fechou em queda, fechamento em queda aqui de 0,27, todas as outras fechamento aí em alta. Conseguiu já voltar para cima desses fundos aqui levemente, é uma região importante, sinal um pouquinho mais negativo, é um fechamento mais forte em queda, que pode sim acontecer, por conta da quantidade de semanas subindo, ainda dentro desse grande movimento de baixo. Se eu pegar aqui a retração do Fibonacci, as retrações Fibonacci nesse movimento de queda, ainda pode buscar esse nível que seria o mais relevante de resistência, 87.150 pontos, arredondando. Como fechou acima já 2 vezes aqui dos 50%, cria uma expectativa de poder realmente testar esse patamar. Então ainda mantém um viés de alta, olhando para um gráfico diário aqui, para o gráfico diário, dá para ver inclusive um fundo ascendente. Então o setor continua com a expectativa de buscar níveis de preço mais acima, que pode ser justamente aquela região que eu mencionei. Inclusive eu tenho posição comprada dentro desse setor de swing trade, conforme comentado na análise de fechamento. Olhando agora para o setor financeiro, no gráfico semanal, nós tivemos uma semana de queda, perdendo um pouquinho de força na subida, mas sem gerar algo tão relevante para baixo. A queda foi de 1,71%,
mesmo que caia aqui, perca essa mínima tal, ainda não está demonstrando tanta força para baixo. E aí, comparando com o Ibovespa, também está acima das médias, é a média de menor periodicidade, que é de 10 períodos, tá? A média de comportamento das últimas 10 semanas já ultrapassou a média de maior periodicidade de 40 períodos, que representa ali a média do gráfico semanal. Vou botar aqui o gráfico semanal, que me representa a média do gráfico. Esse aqui é o semanal, que representa a média do gráfico mensal. Tá? Então, já conseguiu aí superar essa média. Então, um ponto positivo. Logo, dentro do setor, tivemos 3 barras aqui, 3 a 4 barras aqui para cima, temos uma correção aqui, batendo no suporte. Se voltar para cima dessa máxima, que já é um fundo ascendente a favor da tendência, ainda vai apontar um pouco mais para cima, pode trazer oportunidade de compra dentro do setor no início da próxima semana. E aqui é um ponto que onde mudaria a tendência do setor financeiro. Retorno abaixo dos 12.870 pontos, arredondando, 869 para ser mais exato. Então, um setor que chamaria atenção mais para compra, o setor de energia também, que está mais forte que o setor de consumo. Setor de materiais não está ganhando força ainda, não ganhou muita força ainda, só que eu olho para cá assim, o setor, ele fez 3, esse aqui tem um grande movimento de baixa, está falhando aqui meu mouse, deixa eu botar em vermelho aqui, um grande movimento de baixa, fez aqui um movimento de subida de 3 semanas, e aqui agora na hora que gerou um topo descendente, na hora que era para cair e perder tudo, não fez isso, mas está respeitando aqui a média. Então ainda mantém um viés de baixa por conta dessas perdas de suporte, ainda mantém uma expectativa de queda. Mas como fez 3 semanas mais fracas do que foram as 3 semanas de alta, abre espaço para poder ter algo para cima ou de ficar um pouco mais enrolado aqui, tá, dentro do setor. Pode ter algum movimento de alta ainda, sendo um pouco mais cauteloso até abrir, compra, arrisquei um pouquinho mais uma compra lá na Semin 3, vamos ver que se dá certo aí no decorrer da próxima semana. Mais detalhes na análise de fechamento do pregão ou no aplicativo DV Invest. Então é um setor também para ser um pouquinho mais restrito ali em busca das compras, por mais que, por exemplo, você tenha a Vale aqui que subiu bem, né? Mesmo assim o setor ainda caiu. Imob tá ali indo no sentido do setor de energia, indo no sentido do setor financeiro, ganhando um pouco mais de força do que o setor de material e do que do setor de consumo. Então, é um setor que chegou em cima de uma região importante de resistência, o índice, né, chegou em cima de uma importante resistência que pode trazer um movimento para baixo. No gráfico diário, a gente tem aqui um sinal de fundo ascendente, então ainda com expectativa positiva. Ativos que eu ainda ficaria de olho em movimento, se tiver movimentação para baixo nas próximas semanas, no decorrer da próxima semana ou no decorrer das próximas semanas, e ficaria interessado mais em olhar para a compra, Curi 3, DIR 3, CIRI 3, são os principais, tá? Até para olhar ali um Atende 3, mas esses 3 seriam os ativos que eu mais me interessaria, né? Tem outros papéis que dá para olhar ali também, eu não estou lembrando do gráfico certinho aqui agora, mas Moro do B, plano, enfim, ativos que podem olhar, mas esses 3 eu diria que são os mais, graficamente falando, os mais fortes, na minha opinião. Depois aqui, então, no setor imobiliário, não, já terminei tudo aqui porque eu tinha comentado, deixa eu só dar uma olhada em matérias aqui do gráfico diário, que eu não tinha comentado o gráfico diário. Ó, cai, aí era para gerou pivô de baixo, era para cair, não caiu e veio, conseguiu aqui tentar reverter, aí perdeu força na resistência, está caindo. Enfim, para gerar alguma expectativa um pouquinho mais positiva dentro do setor de materiais aqui, no índice de materiais, teria que retornar um fechamento aí para cima dessa região aqui, principalmente na faixa dos 5.484, 5.510. Então, se fizer isso, aí a gente tem um viés um pouquinho mais positivo dentro do setor. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção. Uma excelente semana para quem está assistindo no início, aqui nessa final dessa sexta-feira, um excelente final de semana. Mas para quem está assistindo mais aí no fechamento do final de semana, no encerramento do final de semana, início da semana que vem, uma excelente semana de bons negócios aí, a última semana do mês de fevereiro. Até mais.